Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de ciências, tá? E no primeiro capítulo de vocês vão estudar, né, o ambiente e os seres vivos. Bom, o ambiente é onde a gente vive, né? E o que viria a ser os seres vivos? Os seres vivos é qualquer ser que ele tenha a capacidade de nascer, ele tem a capacidade de crescer, mesmo que pouco, e ele pode se reproduzir. O pode é muito importante porque não é todo ser vivo que ele vai reproduzir, mas a maioria deles tem a capacidade de reproduzir. E se ele nasce, consequentemente, ele morre, né? Então, ser vivo é todo aquele ser que tem a capacidade de nascer, crescer, pode se reproduzir e morrer. Quais são os seres mais comuns que a gente conhece com essas características? São as plantas e os animais, nós e as plantas. Logo em seguida, ele vai trabalhar essa relação, né? Ela vai trabalhar essa relação, o livro de vocês vai tratar isso, a relação entre plantas e animais. Pronto. Como se dá, especificando um pouco, o nascer das plantas. Normalmente, ela vai ser por muda ou pela germinação da semente. Já os animais, eles vão poder nascer da barriga da mãe, eles vão ser vivíparos, ou eles vão nascer de ovo, ovíparos, certo? Todos eles vão ter a capacidade de crescer, mesmo que pouquinho, mas ele não mantém a mesma característica de quando ele nasce, né? E ele pode se reproduzir. Mesmo dentro dos que têm a capacidade de reproduzir, vão existir seres que não vão se reproduzir. Porém, a maioria dos seres vivos, eles possuem essa capacidade. E morrer. Porque para nascer, para estar vivo, ele vai ter que morrer. Essa reprodução aqui, mesmo em plantas e animais, ela vai poder ser sexuada ou assexuada. Sexuada vem da palavra sexo ou não sexo. A sexuada ela é considerada quando você utiliza dois gametas, né? Um gameta masculino e um gameta feminino. Mesmo nas plantas, isso pode ocorrer. Ou quando o próprio ser vivo, ele mesmo já possui essa capacidade, ela não precisa do macho para fazer a reprodução. Então, essa reprodução é chamada de assexuada, né? A capacidade de crescer, que é o que a gente vai dar um aspecto especial a essa capacidade de crescer. Por quê? Embora eu tenha falado tudo isso, que no decorrer da disciplina a gente vai esmiuçar mais um pouquinho, o que nos interessa hoje é como se dá o crescimento desse ser vivo, né? Ou o desenvolvimento dele. O desenvolvimento dele vai ocorrer pela energia que ele busca, né? E nós, seres vivos, buscamos essa energia aonde? Embora tenha a dieta do sol, nós pegamos do alimento, né? Nós comemos plantas, nós comemos carne, água, para que a gente consiga essa energia. Sabendo disso, a gente entra num assunto chamado cadeia alimentar. E o que é que vem ser essa cadeia alimentar? É a relação entre os seres vivos pela busca dessa energia para conseguir o desenvolvimento. Bom,
Dentro dessa cadeia alimentar, nós vamos ter seres, desculpem o desenho, produtores, que sempre serão os vegetais, tá? Por quê? Porque eles são os únicos capazes de produzir o próprio alimento, né? Ninguém vê uma planta indo no mercadinho comprar alguma coisa. Então, quando ela pega, quando ela absorve a água, a luz do sol, os minerais que ficam no solo, dentro dela, ela produz esse próprio alimento que consegue mantê-la viva. Vai existir um tipo de animal, desculpa, vai existir um tipo de animal, né, que ele vai ser herbívoro, ele só vai comer plantas, e esse ele é o produtor, ele vai ser o consumidor primário, ou seja, o primeiro, porque ele vai comer essa planta, certo? Esse consumidor primário, vai existir um outro animal, né, maior, provavelmente carnívoro, que vai ser o consumidor secundário. Esse consumidor secundário, ele vai comer, ele vai se alimentar do consumidor primário, né? Essa cadeia, ela pode ser minúscula ou ela pode ser enorme, vai depender dos elementos que eu colocar. Quem acaba com esse ciclo? Ninguém, que é um ciclo não tem fim. Porém, até os maiores carnívoros, quando morrem, existem os fungos e as bactérias, né, que vão consumir esse consumidor e eles levam o nome de decompositores. Eles só vão comer matéria morta, certo? Então, para uma cadeia alimentar ela ser considerada completa em seu ciclo, ela vai ter que ter produtores, consumidores e decompositores, certo? Depois que esses decompositores vão para a terra, eles são absorvidos pelas plantas para fazer o seu alimento, tá? O tamanho da cadeia alimentar vai depender de mim. Se eu colocar o homem bem aqui, eu tenho uma cadeia alimentar apenas com 3 elementos. Os produtores, que são as plantas, produzem os alimentos. O homem, que é onívoro, né? Porque se ele só come vegetal, ele é herbívoro. Se ele só come carne, ele é carnívoro. Nós, os cachorros, os gatos, comemos carnes e vegetais. Nós somos onívoros. Na cadeia alimentar, se eu colocar um homem bem aqui para comer o produtor, o próximo será os decompositores, tá? Então, assim, nessa primeira visão da nossa atividade de ciências, né, na nossa matéria de ciências, eu queria que vocês fizessem para mim uma cadeia alimentar, com quantos elementos vocês quiserem, tá? Contanto que ela respeite as características de produtor, consumidor e decompositor, tá bom? Beijo, gente!